Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje estou aqui pra finalmente fazer o vídeo indicando os animes da temporada de primavera de 2020. A questão é que na temporada passada eu disse pra mim mesma que eu ia tentar ser mais seletiva, porém já adianto que eu falhei miseravelmente. E nessa temporada eu peguei pra ver mais 10 animes. Só pra lembrar, eu deixo o nome de todos os animes que eu cito no vídeo na descrição. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. E o primeiro anime é Kakushigoto e ele teve 12 episódios e eu dei 4 estrelas e meia. Esse foi um dos animes que mais me chamou atenção logo de cara, porque eu gosto muito de histórias familiares. E de fato, eu adorei ele, porque a trilha sonora e o traço são muito fofinhos e os personagens são super carismáticos. E ele me surpreendeu por ser muito engraçado, apesar dele ter um pouco de drama por trás. Ele só não ganhou 5 estrelas porque o último episódio foi muito corrido. Mas ainda assim eu super recomendo, pois ele foi um dos meus favoritos dessa temporada. E nele a gente vai acompanhar esse pai solteiro, que ele tem uma filhinha de 8, 9, 10 anos mais ou menos. E ele tenta ser um pai incrível pra ela, mas ele esconde o trabalho real dele, porque ele é um mangaka de histórias com eti, várias piadinhas de duplo sentido e tal. Ele finge pra ela que tem um trabalho normal, então ele se arruma, coloca um terno e finge que tá indo trabalhar, só que na verdade ele passa numa lojinha de um amigo dele, troca de roupa, coloca uma roupa toda esfarrapada e vai pra um quartinho lá trabalhar junto com os ajudantes dele nos mangás. E por que ele faz isso? Porque quando ele tava na paternidade com a filha dele, quando ela tinha acabado de nascer e com a mulher, eles descobriram que ele era esse autor e as pessoas ficavam fazendo várias piadinhas. Ele ficou muito constrangido, então ele ficou com medo que a menina crescesse e tivesse vergonha dele. Então ele decide esconder a verdade, só que é muito difícil, porque todo mundo sabe, menos ela. E ela é uma criança muito inocente, muito fofinha, então ele quer manter isso nela. E a relação deles é muito bonita, gente. Que história incrível, sério. Eu fiquei apaixonada por esse anime. E o segundo anime é Arte, e ele teve 12 episódios e eu dei 5 estrelas. E a questão é que em toda temporada tem um anime que eu já bato o olho e eu fico empolvorosa porque eu sinto que ele pode ser meu favorito. E nessa temporada foi o Arte. E eu amei absolutamente tudo. O traço, a trilha sonora e os personagens. Principalmente a protagonista, porque ela é muito persistente e resiliente. Mas enfim, eu adorei a premissa porque eu ainda não tinha visto nenhum anime parecido com esse. E eu sempre tento dar oportunidade quando o anime tem uma proposta diferente. E nesse anime a gente vai acompanhar a Arte, que é essa menina de 15, 16 anos. E ele se passa no século XVI, na Itália, se eu não me engano, porque eu não lembro dos detalhes, tá, gente? Mas é mais ou menos isso. E o sonho dela é ser uma pintora, então ela desenha, ela faz desenhos incríveis, ela tem aula de arte, então ela é muito esforçada. Só que aí depois que o pai dela morre, a mãe dela fala, tá, chega disso, agora você tem que treinar pra ser uma boa esposa, porque se ninguém vai querer casar com você, porque você não se esforça e fica só querendo desenhar, perdendo seu tempo. E ela fica muito triste, porque a mãe dela quer destruir os desenhos dela, e aí ela foge de casa e vai tentar uma oportunidade nos ateliês dos artistas, mas ninguém nem olha os desenhos dela. Ela é extremamente humilhada, rechaçada, e ninguém nem dá uma chance, não escuta nem o que ela tem pra falar. Então ela fica muito mal e tem uma hora que ela se estressa lá com o cara. E ela fala, por causa dos meus peitos, então nem por isso, eu vou arrancar eles. E aí, nesse momento, o Léo, que também tem um ateliê, ele vê tudo que tá acontecendo, ele vai impedir pra ela não causar, né, no meio da roupa, mais do que ela já tá causando. Ela corta o cabelo dela, porque ela tem um cabelão bem bonito. E ela corta porque ela quer que as pessoas dê chance pra ela em ver o fato de que ela é mulher, entendeu? E ela pede a oportunidade no ateliê dele, ele pelo menos olha as pinturas dela, então ela vê que ele é uma pessoa diferente, porque pelo menos ele viu o que ela tinha pra poder mostrar, sabe, se ela teria o potencial ou não. Só que ele não quer aceitar ela de verdade, então ele põe pra ela fazer um trabalho que é impossível dela fazer no tempo que ele determina. Mas ela é muito persistente, então ela vai, ela se esforça. Ai, essa menina é incrível. E aí ele fica chocado com ela, porque afinal ela é uma mulher. E o anime vai tratar muito disso, porque é uma mulher querendo fazer um trabalho de homem, e os homens dizem, ah, mas ela é uma mulher, ah, mas ela não consegue porque ela é uma mulher. E ela vai mostrando para todos os personagens que ela pode fazer tudo que um homem faz, e até melhor. Então, mano, é muito incrível a gente acompanhar essa personagem lutando pra mostrar que ela tem potencial, que ela tem talento, que ela é esforçada e que, olha, foi um anime muito, muito inspirador. Você assiste e você quer entrar e abraçar a personagem porque ela é maravilhosa. E assim, eu tenho que ser sincera, eu chipei muito ela com o Léo. E eu sei que ele é muito mais velho que ela. Mas eu percebi que existe um carinho muito bonito entre os dois. Porque ele consegue enxergar mais do que os outros. E ela consegue ver que ele também é muito mais do que as pessoas pensam. Porque o Léo, ele tem um passado complicado. Ele foi muito humilhado e
Pra ele chegar onde ele chegou, ele teve que se esforçar demais. Então é uma coisa que os dois têm em comum, sabe? E é muito bonita a relação que eles criam. E não é um anime de romance, não vá atrás disso, porque não é esse o foco. O foco é a gente ver o desenvolvimento dessa personagem, o amadurecimento dela, o esforço dela pra conseguir conquistar esse sonho. Então é uma história muito incrível e eu super recomendo, gente, demais. O terceiro anime é Houkago Teibou Nishi. E ele foi pausado logo nos primeiros episódios por causa do Coronga, e só voltou na temporada de verão. E eu demorei pra decidir se eu daria uma chance pra esse anime, porque eu tive medo que ele fosse chato. Mas eu acabei me surpreendendo, pois ele foi muito fofinho. E ele me lembrou bastante o Koizuru Asteroid e o Houkago Sakura Club, tanto que até o nome é parecido. Eu notei que ele seria o anime good vibes dessa temporada de primavera/verão, que é aquele anime que a gente assiste sem pretensão nenhuma, só pra relaxar. Inclusive, eu fiz um vídeo só indicando animes good vibes. E eu vou deixar linkado aqui nos cards se você não viu e quiser ver. Eu vou falar melhor sobre ele no vídeo dos animes da temporada de verão. O próximo anime é A3 Season Spring e Summer. E ele teve 12 episódios e eu dei 4 estrelas. Esse anime foi da temporada passada, e eu comentei rapidamente sobre ele no último vídeo, que ele também pausou por causa do corona, e só voltou agora nessa temporada de primavera. E eu achei o traço dele bonito, os personagens foram muito carismáticos, e ele me deixou curiosa, porque o final ficou meio em aberto. Aí eu fui pesquisar e descobri que realmente iria ter uma segunda temporada, a A3 Season Autumn e Winter. Faz sentido, porque essa primeira temporada foi dividida em duas fases. Os 6 primeiros episódios foram focados na trupe de primavera, e os 6 últimos na de verão. Então eu fiquei animada, porque apesar dele não ter se tornado um favorito, eu gostei bastante desse anime. E ele é baseado em um desses jogos de celular, tipo Amor Doce, sabe? E eu nunca joguei nenhum desses jogos, mas eu achei o anime muito legal. E a gente vai acompanhar essa menina. Ela recebe uma carta do gerente desse teatro, chamando ela para poder substituir o pai dela como diretora dele. O pai dela foi um diretor muito famoso, mas ele sumiu e ninguém sabe o que aconteceu. E aí ela vai pra poder conversar com eles, né? Descobre que o teatro tá basicamente falindo porque não tá tendo novas peças e eles não têm como pagar o aluguel, as contas e tudo mais. E aí quando ela chega, ela descobre que ele tá praticamente sendo demolido por um cara que veio cobrar a dívida. Então ela fala, não, eu vou tentar ajudar e ser a diretora. Só que pra isso ela precisa arrumar vários garotos pra poder ser a trupe de primavera. E aí a gente começa a acompanhar isso, porque ela vai tentar ajudar esses garotos a serem bons atores, a fazerem a peça da temporada e com esse dinheiro conseguir manter o teatro por mais um tempo. Então é muito bacana, porque cada um tem uma personalidade muito diferente e eles meio que têm que conviver, e aí tem treta, sempre tem alguns que eles já se conheciam antes, mas eles eram tretados, mas eles vão ter que voltar a se falar, e eles vão brigar, mas depois vão se conhecer melhor e vai acabar se tornando um amigo. E é muito legal acompanhar o dia a dia deles, e eles treinando, e o desenvolvimento dos personagens. E cada um tem o seu jeitinho, então cada um é carismático do seu jeito. E cada trupe tem personagens diferentes. Porque, por exemplo, na trupe de verão, a gente já acompanha os personagens da temporada de verão, mas a gente também acompanha os personagens da temporada de primavera. Então é muito gostoso ver como eles vão ajudando uns aos outros. E na segunda temporada que eu já estou assistindo, a gente vai vendo todos os outros e é muito gostoso, sério. Esse anime foi muito surpreendente, porque eu não dava nada por ele. Eu achei que eu ia até dropar, que eu ia achar chato. E aí, quando eu comecei a assistir, eu fiquei simplesmente apaixonada. E esse anime é muito desconhecido, são poucas as pessoas que estão acompanhando. Então, gente, dê uma chance se você gosta dessa coisa de teatro e de acompanhar anime sem romance, porque a gente não tem um romance nesse anime, a gente acompanha só o desenvolvimento dos personagens mesmo. Eu super recomendo, sério, dê uma chance, porque vale super a pena. O próximo anime é a segunda temporada de Honzuki no Gakokujo, que teve 12 episódios e eu dei 5 estrelas. Sim, já saiu a segunda temporada desse anime, que, se eu não me engano, na verdade, era uma temporada de 20 e poucos episódios, que foi dividida em 2 partes. Mas enfim, eu comentei sobre ele na temporada de outono do ano passado, e o vídeo vai estar nos cards pra quem não viu e quiser ver, porque eu não vou falar do que se trata tudo de novo. Mas eu amei a primeira temporada, e ele foi um dos meus animes favoritos do ano passado. Inclusive, ela teve 14 episódios, depois recentemente saiu 2 especiais, que na verdade são o episódio 14.5 parte 1 e parte 2, que no todo tem a duração de um episódio inteiro. E eu fiquei muito satisfeita, porque a segunda temporada foi tão boa quanto a primeira, se não melhor, porque nos é apresentado novos personagens e a gente conhece muito mais detalhes daquele mundo. Sério, eu fiquei ainda mais apaixonado por essa história, e pra minha alegria já foi anunciada a terceira temporada. E o próximo anime é a segunda temporada de Fruits Basket.
nessa temporada de primavera também começou a sair a segunda temporada desse anime que eu amo tanto. Ele vai ser no mesmo esquema que o anime anterior. O vídeo que eu falei sobre a primeira temporada está nos cards, beleza? E novamente eu vou falar melhor sobre o que eu achei dessa segunda temporada no vídeo dos animes da temporada de verão. O próximo anime é Listeners. Já esse anime eu só resolvi assistir porque eu vi que ele tinha relação com música. E como eu tenho gostado bastante de animes musicais, como Given e o Karate Tuesday, eu pensei, vamos dar uma chance. Mas eu achei ele bem mais ou menos. O traço tá ok, e a trilha sonora foi realmente ponto alto desse anime pra mim. Porque tanto a Open como a End foram bem legais. Porém, a história em si não me pegou, porque eu achei ela meio confusa. E eu até gostei dos personagens. Mas como eu demorei pra voltar a assistir os animes que ficaram parados dessa temporada, eu perdi totalmente o interesse e eu acabei abandonando de vez o coitado depois de 2 episódios. Assim, é difícil explicar pra vocês do que se trata esse anime porque eu realmente não entendi direito. Mas pelo que eu me lembro, é basicamente a história desse garoto, que ele mora no mundo pós-apocalíptico e ele trabalha num lixão, até que ele acaba encontrando essa menina, que ele não sabe se é uma menina, se é um robô, o que é. E ela tem um plug de alto-falante nas costas dela, assim. E ele descobre que ela é um tipo de pessoa especial, que quando ele pluga o negócio e vira o negócio do robô... Gente, é muito louco. Eu não sei explicar direito o que se trata. Então, eu vou ficar devendo pra vocês. E agora eu percebi que os animes pós-apocalípticos não são muito pra mim, porque eu acabei abandonando 2 animes nessa pegada esse ano. E o próximo anime é Yesterday ou Tati. E ele teve 12 episódios e eu dei 3 estrelas e meia. Esse anime também me chamou a atenção logo de cara, porque ele é um slice of life, que vocês sabem que é meu gênero favorito. Eu gostei muito do traço, a trilha sonora é muito boa e os personagens eram bastante interessantes. Fora que eu tinha me identificado com o protagonista. E ele foi um dos animes que ficou parado, porque eu não dei conta de terminá-lo durante a temporada de primavera. E eu só vim recomeçá-lo e terminá-lo recentemente. Daí que metade do anime foi sensacional e eu tava amando de verdade, porque ele era cheio de diálogos incríveis. Porém, o negócio desandou de um jeito que Deus me livre. Eu passei boa parte do anime defendendo o protagonista, porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Pra daí, no último episódio, eles forçarem a barra naquele nível. A Haru salvou esse anime, porque por mais que ela fosse a mais carismática entre eles, teve momentos que ela tava agindo que nem uma perseguidora. Jesus, desde Araburu quisesse no Otomo no Moyo, eu não sentia tanta raiva de uma personagem que nem eu senti da Shinako. Que mulher insuportável. Inclusive, eu tive a mesma opinião sobre esses 2 animes. Os 2 começaram muito interessantes. Os 2 são sobre amadurecimento, apesar da faixa etária dos personagens ser diferente. Os 2 desandaram depois da metade. Os 2 me fizeram ter um ranço gigantesco de uma das personagens. Os 2 tiveram finais meia boca, que não chega a ser horrível, mas também tão longe de te deixar satisfeito, sabe? Então, esse anime que começou sendo um dos meus favoritos da temporada, terminou me decepcionando muito. Nele a gente acompanha esse protagonista, que ele terminou a faculdade e trabalha numa loja de conveniência, mas o amigo dele fica muito frustrado porque ele não vai atrás de um emprego dentro da área dele. Ele vai viver desse jeito meio desapegado. Até que ele reencontra essa menina que ele era muito apaixonado durante a faculdade. E ela se mudou lá pra cidade dele pra poder dar aula numa escola lá próxima. E ele decidiu ir atrás dela porque eles eram muito amigos, mas ela não sabe do sentimento dele porque ele nunca se declarou. E ao mesmo tempo ele acaba conhecendo essa menina que é uma adolescente que largou a escola e trabalha num café e mora sozinha e tem um corvo de estimação. E assim, a gente acompanha esse triângulo amoroso de uma ponta só, porque a gente tem a menina que gosta dele, que gosta dessa professora. A gente também acompanha o desenvolvimento do protagonista, porque ele é uma pessoa muito acomodada. E ele não é feliz da forma que ele vive. Então ele precisa aprender a correr atrás dos sonhos dele. Porque ele ama fotografia, mas ele vê aquilo como um hobby, não leva a sério. Mesmo que pudesse ser uma profissão. Então é muito interessante essa parte do protagonista aprendendo a correr atrás dos sonhos, não sei o quê. Porque a parte do drama e do romance te deixa muito frustrado. E a gente tem a Haru, que é uma personagem muito interessante, mas que é muito mal aproveitada e muito mal desenvolvida. Você começa a conhecer ela e depois ela é esquecida no churrasco. E eles só focam na Shinako, que é um personagem insuportável, gente. A gente começa a ir entendendo ela, porque tudo bem, existem pessoas que passam por aquela situação. Só que aí, gente, depois começa a dar muita raiva, porque ela é um tipo de pessoa que ela não segue em frente e ela não deixa ele seguir em frente também. Porque depois ele começa a correr atrás da vida dele e deixa ela de lado, mas ela vai atrás dele.
e muita raiva, entendeu? Eu fiquei, mano, vai procurar uma terapia, minha filha, porque você precisa se tratar. Porque não dá pra ser desse jeito. Ela cobrava dele uma atitude que quando ele tomava, ela ia lá e cortava. E eu ficava, minha filha, você não sabe o que você quer. E ainda tem outro personagem que eu esqueci de falar, que é o irmão mais novo do garoto que ela gostava na época da adolescência. Então, assim, ele era uma criança quando ela gostava desse cara, e depois agora ele é um adolescente, e ele é apaixonado por ela. E assim, ela não gosta dele, e ela deixa isso bem claro pra ele. Mas adivinha, o cara é um mimadinho que age como se ela tivesse a obrigação de gostar dele e de cuidar dele como se ele fosse uma criancinha, entendeu? E eu fiquei muito estressada. Tem uma hora lá que ele pensa que ele tá sendo romântico, eu acho. Quando ela tá cozinhando lá na cozinha. Ele fala, tipo, nossa, eu gostaria de ver você cozinhando pra mim pra sempre. Eu fiquei pensando, quê? Sério mesmo? Então, assim, eu tive muita raiva dele. E tem gente que gostou desse cara porque disse que ele tem atitude. Grandes bosta, porque você tem atitude com uma pessoa que ela já deixou tão claro que você não está sendo legal, que você está forçando a barra em cima dela, que você está sendo extremamente irritante, porque ela não tá gostando, você continua. Olha, eu vou te falar, ele dá a mão pra ela e assim, é um casal perfeito, porque eu tive muita raiva dos dois. Só que eu tive raiva de todo mundo nesse anime. Tive raiva de todo mundo. Até a Haru tive raiva dela em vários momentos. Eu achei que essa atitude que ela tomava não tava sendo certo, porque o cara tava, obviamente, incomodado e ela ficava forçando a barra. E assim, eu acho que o personagem que eu tava gostando mais era o protagonista. Porque aí pelo menos tava vendo a vida dele de boas. Ele tava tipo, ah, vou fazer o que tem que fazer e beleza. Mas o povo não deixava ele em paz. E aí no final, eu peguei ranço dele também. Porque a atitude que ele teve foi muito errada. E ele mesmo percebe isso. Então o anime faz ele mostrar que ele tá sendo um cuzão. Mas, ai gente, não dá pra defender. Então assim, foi um anime que eu passei tanta raiva que eu não recomendo, entendeu? Você pode assistir, você pode dar uma chance, mas saiba que é uma história muito problemática. Então, enfim, eu vou parar até de falar sobre ele, senão eu vou ficar meia hora aqui só reclamando desse anime, porque dá, viu? Dá pra reclamar e tem tanta coisa pra reclamar que, meu Deus do céu. O próximo anime é Namio Kite Kure e ele teve 12 episódios e eu dei 4 estrelas. Esse anime também me chamou a atenção, pois eu imaginei que ele seria muito engraçado por ter essa premissa tão diferente. Porém, eu me decepcionei um pouco no primeiro episódio, porque eu achei ele mais estranho do que engraçado. Mas no segundo, ele me convenceu, porque eu gostei muito da protagonista. E ele também foi um dos animes que ficou parado, então eu tive que recomeçá-lo e acabei maratonando ele num dia só, de tão de boas que ele foi. E, inclusive, eu entendi porque eu tinha achado mais ou menos o primeiro episódio. Porque quando eu revi os dois primeiros pra poder dar continuidade, eu notei que ele realmente é meio confuso, porque ele começa do nada e tem um urso e você fica meio, o que tá acontecendo no Brasil? E apesar dele ter um tipo de humor mais inocente, ele tem vários momentos hilários. Ele também tem uma pegada mais realista, tanto pelo traço, que tem cara de pessoas de verdade, como pela protagonista que quer sair do emprego porque o chefe é um escroto, mas não pode porque tem os boletos pra pagar. Ah, e a trilha sonora também é muito boa. E ele acabou sendo uma grata surpresa, porque eu não tinha muitas expectativas e acabei adorando. Gente, começou barulho lá fora. Não sei se tá dando pra ouvir no vídeo, mas se der dando pra ouvir, vocês ignoram, porque eu preciso terminar esse vídeo. Nele a gente acompanha essa protagonista, que é uma menina de 26 anos, que ela mora sozinha e trabalha nesse restaurante barra café, que vende uns pão diferentes, tipo pão de queijo. É muito engraçado ver ela explicando que é um pão brasileiro, mas enfim. E ela acaba levando um pé na bunda, então ela vai pro bar, enche a cara e desabafa com um cara desconhecido que grava a conversa e mostra na rádio. Então ela fica puta e vai atrás e descobre que ela tinha dado permissão. Porque ela é muito louca. E assim, ele olha e fala pra ela que ela tem muito potencial, porque ela fala muito e ela não gagueja, sabe? Ela tem uma dicção perfeita que inclusive me deu muita inveja, porque eu tenho muito problema de dicção, como dá pra perceber nos meus vídeos. E aí, gente, que é até difícil de acompanhar as legendas desse anime, porque é muito rápida. Porque ela fala muito, e ela fala muito rápido. Aí ele pergunta pra ela se ela não quer trabalhar lá, sabe? Porque ela tem jeito pro negócio, mas ela fica, mas o povo ainda escuta rádio? E é muito engraçado, porque, gente, faz anos que eu não escuto rádio, então eu realmente me perguntei isso também. Só que aí ela começa a conhecer um pouco mais sobre aquela área, e é muito interessante, porque tem várias coisas curiosas sobre, que eu não fazia ideia. A gente começa a acompanhar o dia a dia dela, trabalhando na rádio, e também com o emprego dela lá. É muito interessante, tem vários momentos identificáveis, e é um anime muito gostoso. Então não vai mudar a sua vida, mas é uma história que vale a pena acompanhar.
e que eu super recomendo. Chegamos no último anime, que é o Bungo to Alchemist Shippan no Haguruma. Ele teve 13 episódios e eu dei 4 estrelas. Pra esse anime eu confesso que o que me fez dar uma chance pra ele foi que ele tem a ver com livros. E que bom que eu fiz isso, porque eu gostei muito dele. O traço é lindo e estiloso, a trilha sonora é muito boa e os personagens foram super carismáticos. Ele tem duas coisas que eu amo, livros e gatos. Literalmente tem um gato na história e também tem personagens bem gatos. E pelo que eu entendi, esse anime é baseado num jogo. Sim, o primeiro episódio dele é bem confuso. Mas no decorrer do anime você consegue acompanhar tudo numa boa, a gente compreende como funciona aquele mundo e mais pro final, aquele primeiro episódio é melhor explicado. Então o desfecho dele foi bem satisfatório. Por isso que deixou de ver o anime por causa do primeiro episódio, acabou perdendo uma história super diferente e interessante. Gente, fazer uma sinopse desse anime é muito difícil. Eu basicamente vou dizer que é sobre a alma desses escritores que foram muito famosos durante várias épocas no Japão. E eles reencarnam nessa biblioteca e conseguem entrar nos livros dos outros escritores e salvar eles das próprias histórias que eles escreveram. É basicamente isso que eu vou dizer, porque eu não consigo falar mais do que isso. Mas a história, apesar de parecer muito confusa, é muito legal. Dá pra entender. Gente, eu vou dizer pra vocês, eu vi uns comentários muito babaca nesse anime. Vou te falar, muita gente criticando o anime no primeiro episódio, sendo que nenhum anime tem a obrigação de no primeiro episódio ser maravilhoso, porque você tem que dar pelo menos por 2 ou 3 episódios pra conseguir ver do que se trata a história. E no segundo ele já começa a explicar um monte de coisa, então assim, sério. Outra coisa, muito comentário preconceituoso, o cara falando que esse anime, esse cara é muito bonito, deve ser minha yaoi. E eu fiquei tipo assim, nem é. E daí se fosse, sabe? Pelo amor de Deus, o anime nem tem um romance, gente. Inclusive ele até me surpreendeu porque ele é bastante sangrento. Então assim, tem uns otaku muito babaca, dá uma raiva, pelo amor de Deus. Por fim, como eu sempre gosto de fazer um top do pior pro melhor, eu fiz novamente nessa temporada. Mas eu percebi que não seria justo deixar as continuações, porque já são animes que eu amo. Então, tirando a nova temporada do Fruits Basket e do Honzuki no Gekonkujo, ficou assim. Em sétimo lugar, Listeners, porque eu até abandonei, porque não foi um anime que me prendeu. Em sexto lugar, Yesterday ou Tati, que tinha potencial para estar entre os primeiros, mas que foi uma puta decepção. Em quinto lugar, Houkago Tebonishi, porque afinal eu só tinha visto 3 episódios naquela época, e só na próxima temporada que eu pretendo falar pra vocês o que eu achei e tal, mas adianto que me surpreendi bastante com esse anime. Em quarto lugar, Bungo to Alchemist, que foi uma puta surpresa, foi um anime muito legal e que merece uma chance. Em terceiro lugar, Namioki Tekure, que foi um anime que também me surpreendeu demais, ele é muito divertido, ele é muito legal, e quem gosta de Slice of Life tem que dar uma chance. Em segundo lugar, Kakushigoto, que é um anime muito fofinho, que foi muito legal e que eu amei. E em primeiro lugar, Art, que foi simplesmente um dos melhores animes do ano. Eu fiquei muito apaixonada por essa história e eu super recomendo. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos, comente o que quiser e não esquece de clicar no sininho para receber todas as notificações. E é isso aí, muitos beijos e tchau!